Vou fazer só a abertura. Né? Fala a abertura inicial, depois eu vou fazer uma fala e você continua. Começamos a gravar. Boa noite, gente. Mais uma vez, estamos no nosso encontro do Grupo de Estudos em Ecofisiologia e Estresse de Plantas, o GISP, sejam bem-vindos. Dessa vez, a gente vai usar uma ferramenta científica com a pesquisa aplicada, exatamente trazendo para vocês o resultado de um estudo que desenvolvemos numa fazenda vitícola aqui da região. Esse trabalho foi desenvolvido por Eduardo Andrade Lucas Paixão, que aqui está hoje como especialista, e ele vai, inclusive, ele já apresentou esse trabalho internacionalmente, né, através da defesa do seu TCC, quando a gente teve um membro da Universidade da Califórnia, aliás, não, de Minnesota, e outro aqui no Brasil, né, então ele mesmo vai falar sobre isso, e é um trabalho que a gente está utilizando como modelo para executar como prática em diversas outras variedades. Então, sejam bem-vindos. Tenho certeza que as contribuições de todos vão ajudar a enriquecer mais esse estudo nosso, que, de fato, ainda é uma metodologia nova, a gente não tem conhecimento de um trabalho semelhante a nível de mundo, inclusive estamos precisando desenvolver essa ferramenta para aprimorá-la para outras variedades, e as contribuições dos senhores são muito valiosas. Então, bem-vindos ao estudo dessa noite. Eduardo ou Jonatas? Isso. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Sou o Jonatas Hamber, também sou coordenador do GISP. E acho que a maioria que já participou do GISP conhece o GISP, então vou pular essa parte introdutória, até porque todos conhecem. Quem não conhece, eu convido vocês a acessarem, né, nosso canal no YouTube. Essas reuniões estão sendo gravadas, então caso você perca alguma parte ou queira rever algum outro encontro, tem tudo lá no YouTube. A gente tem a biblioteca virtual, né, toda semana a gente cria uma pasta para, né, armazenar documentos para que a gente possa estudar um pouco a mais além do encontro. E também tem o nosso link do Instagram, né? Então, semanalmente, no caso agora quinzenalmente, a gente coloca lá quais serão os encontros, e tem sido uma das nossas maiores plataformas de comunicação, além do WhatsApp, que está meio lotado. Então, caso vocês tenham alguma sugestão de tema, e principalmente de especialista, sintam-se à vontade para poder colocar lá no Instagram. Lá tem uma caixinha, inclusive, fixada para vocês sugerirem temas, ok? Então, qualquer dúvida, podem colocar aqui no chat, viu, que a gente está à disposição. Como é que vai funcionar o encontro? A gente vai ter uma fala inicial da professora Ana Rita, né, falando um pouco da importância, né, dos reguladores vegetais no desenvolvimento da baga. Se vocês tiverem uma dúvida, Ana, você prefere que interrompa na hora, que faça a pergunta depois? Como é que você prefere? Pode ser de uma forma ou de outra, conforme seja melhor para a dinâmica. Pronto. Então, acho que é melhor durante, que pelo menos assim fica mais dinâmico. Então, caso tenha alguma dúvida, pode colocar aqui no chat que a gente repassa para a professora Ana Rita, ou clica na mãozinha, né, que aí a gente passa a vez para fazer a pergunta. Em seguida, a gente tem a apresentação do Eduardo. E aí, vale a mesma coisa. Caso vocês tenham alguma dúvida, o Eduardo falou que vocês podem, na hora, tirar a dúvida. Coloca a pergunta no chat se vocês não quiserem falar. Ou se quiserem falar, uma recomendação que eu dou é só esperar terminar algum tópico, clica na mãozinha, levanta, que aí em seguida você faz a sua pergunta. Ok? Então, bom encontro a todos. Aproveitem, tirem dúvidas, questione, porque acho que o encontro fica bem melhor assim, quando todo mundo participa, né, debate, traz informações que estão vendo no dia a dia, ok? Então, Ana Rita, sinta-se à vontade. Ok, então eu vou falar de uma maneira geral por que é importante usar reguladores vegetais na viticultura brasileira, de outros países até, mas de modo muito especial no Vale do São Francisco. É o seguinte, a gente conhece a videira já de muitos anos, é uma cultura milenar. Acho que até quando a gente assiste aqueles filmes medievais, ou mesmo que fala do Egito Antigo, de Cleópatra, de Roma, a gente vê mesmo aquelas cenas de pessoas consumindo uva, e até mesmo o vinho, que na Bíblia já se referia ao vinho. Então, dá para perceber a ampla distribuição geográfica da uva, seja a uva de mesa, a uva de vinho, por muitas localidades do mundo. Para falar a verdade, é tão incrível o desempenho fisiológico da uva, que hoje a gente vê uva com ótimo desempenho, principalmente como uva de mesa, até mesmo em países de alta pluviosidade, países como a China, por exemplo, que antes que não tem tradição, entre aspas,
vitícola, né? Já produz vinho e até mesmo uva de mesa. Então, é bem interessante prestar atenção a isso. Eu até citei um caso um dia desses, que mais ou menos em 2010, 2007, 2010, por aí, eu morava num dos países da Europa, e eu lembro de ver containers da França saindo para a China, levando vinho, muitos containers, para negociar esse vinho com algumas famílias, empresários chineses, e voltava para a Europa carregado de mobiliário, aqueles móveis da dinastia Ming, Qing, Xing, sei lá, que na época algumas famílias tinham, então tudo era vendido até por um preço razoável, então isso tudo voltava para a Europa. Agora, a China já começa a aparecer como uma região vitícola. Então, o que é que a gente tem em Austrália, África do Sul, Califórnia, Brasil, em São Paulo, no Peru, na Serra Gaúcha? Então, é realmente muito curioso a gente ver uma distribuição geográfica tão ampla. O que é que isso tem a ver com o desempenho fisiológico? Para que a videira funcione bem fisiologicamente aqui no Vale do São Francisco, ela precisa de um manejo que vise movimentar a fisiologia da planta através do emprego de reguladores vegetais. Isso porque a nossa videira aqui não tem temperaturas noturnas em torno de 7 graus ou menos do que isso. Exatamente por não ter essa amplitude térmica em que a gente percebe baixas temperaturas noturnas, estimulando a fisiologia da planta, é preciso atribuir um manejo com o uso de reguladores vegetais. Notem vocês que eu não chamei de hormônios, porque hormônio a planta já produz. É uma substância do metabolismo secundário de natureza endógena. Então, ela produz citocinina, giberelina, etileno. Então, esses hormônios esses que a gente ouve falar, a gente tem possibilidade de trabalhá-los exogenamente através de uma série de produtos que empregam a planta substâncias que vão estimular o metabolismo, a fisiologia dela, da mesma forma que os hormônios. Então, a gente chama de reguladores vegetais exatamente por serem de aplicação exógena. Mais modernamente, a gente sabe que existe uma gama de produtos que prometem entregar para a viticultura produtos com esses efeitos, né, efeitos semelhantes aos hormônios, e dentre eles eu destacaria os extratos de algas, que realmente têm sido amplamente utilizados com uma série de benefícios. Mas o importante a gente pensar é que, desde a formação da planta até mesmo a produção, a gente depende desses produtos. A gente não tem amplitude térmica, não tem baixas temperaturas noturnas ao ponto de estimular, por exemplo, uma boa uniformidade de brotação das gemas. Então, vamos lá. Se eu podar uma videira hoje, no quintal da minha casa, e não aplicar nenhum regulador vegetal, ela vai brotar? Vai. Ela vai produzir cacho? Pode produzir, sim. Inclusive, a uva Itália, o pessoal planta aqui no quintal de casa, a uva Vitória, e tem sucesso produzindo cacho. A questão é que eu não tenho uniformidade de brotação, eu tenho um comprometimento qualitativo do cacho em termos de crescimento de bagas, alongamento de cacho, formação de características que são interessantes do ponto de vista comercial. Por essa razão, o manejo vitícola empregado aqui no Vale e também em outras regiões demanda de muitos reguladores, a começar pela cenamida hidrogenada, que ainda não temos no mercado nenhum produto capaz de substituí-la com o mesmo sucesso. Então, já teve aí, o produto comercial mais utilizado é a cenamida hidrogenada, nome comercial Dormex. Aí teve um outro produto à base de extrato de alho e tudo mais, tinha o nome oposto, Acordex, achei bem curioso isso. Mas, embora seja um produto altamente fitotóxico e tóxico também para as pessoas que manipulam, por isso, uma série de cuidados, né? De fato, a gente ainda não pode abrir mão do manejo desse regulador vegetal, porque não teríamos, então, uma boa uniformidade de brotação. E quando eu falo em uniformidade de brotação, não estou me referindo apenas à fase produtiva, mas também na fase de formação. É preciso você estimular uma boa formação de ramos, para que você possa manejar a parte aérea e atribuir à planta aquela configuração de espinha de peixe quando o sistema de condução é latada. Quando o sistema de condução é espaldeira, de boa distribuição dos ramos. Então, a dependência do manejo vitícola em relação a reguladores vegetais é uma realidade,
é uma realidade que, inclusive, responde pelo bom desempenho fisiológico das plantas. Falando agora de frutificação, a gente tem aqui no Vale do São Francisco, espalhado pelo Brasil, variedades que já são bastante conhecidas e de uso popular, sem que seja preciso pagar royalties pelo cultivo delas, e outras que demandam um manejo também muito, muito apropriado, mas que para cultivá-las precisa se pagar royalties pelo direito de cultivo. Tem muitas variedades californianas, por exemplo, que estão amplamente distribuídas aqui no Vale. O que eu posso dizer para vocês é que quando essas variedades foram testadas lá nas suas condições, com alta tecnologia para desenvolvê-las, espera-se resultados promissores, resultados favoráveis em termos de produção e qualidade de cacho. Espera-se que o manejo agronômico seja um manejo facilmente dominado pelos agricultores, pelos consultores, mas que, na medida em que você utiliza os produtos reguladores vegetais, você tenha um posicionamento que dê um efetivo resultado, baixo resíduo, e que não traga nenhuma reação, digamos assim, entre aspas, adversa para a planta. Eu lembro que o professor Fernando deve se lembrar dessa uva, a variedade Thompson Seedless, ela esteve no Vale do São Francisco por muito tempo, e eu me lembro que eu trabalhei com alguns treinamentos em campo para produtores e trabalhadores rurais com essa variedade, e eu lembro bem da quantidade de aplicações de ácido giberérico que era empregado para fazer crescimento de cacho, aumento também do calibre de baga, e ainda assim essa variedade demandava uma intervenção de pessoas no raleio com tesoura, que era um absurdo. Então, assim, quem sabia fazer uma boa uva Thompson estava no céu, porque tinha aí um cacho de extrema qualidade. Mas a demanda pela quantidade de aplicação e elevadas doses de reguladores vegetais era um absurdo, principalmente ácido giberélico, giberelinas dirigidas ao cacho. Então, nessa fase, eu lembro que quando as variedades tradicionalmente cultivadas no Vale com semente, que era na época as Red Globe, Itália melhorada, tinha Itália Muscat, a própria Itália comum, enquanto a gente faria 3 aplicações de giberelina, ela chegava a ter 5 aplicações e com doses muito altas. Então, de fato, essa variedade hoje nem está mais no mercado, pelo menos não aqui, mas a gente sabe que é uma realidade, que precisamos manejar adequadamente os reguladores vegetais dirigidos ao cacho, principalmente. Precisamos conhecer os objetivos de aplicação desses reguladores. Nós os empregamos principalmente para alongamento de cacho, estender o engaço para que haja mais espaço para o crescimento das bagas. Os empregamos também para aumentar o calibre de bagas. E convém lembrar que o manejo de cacho com tesoura, com intervenção se faz os raleios, né? Isso encarece muito a produção. Então, se você tiver o uso de reguladores vegetais que favoreçam esse crescimento de bagas, o alongamento do engaço, deixando o cacho flexível, porém bem fechadinho, sem bagas, sem espaço, aquele cacho banguelo, isso não é interessante. O fato é que tudo isso é uma realidade, como eu já falei, porém tem um problema. Quando parar essa aplicação? Qual é o momento de deixar de utilizar esses reguladores para que isso não desencadeie problemas de pós-colheita? E esse é um aspecto desafiador na moderna viticultura, porque essas variedades que foram introduzidas no Vale, que têm excelente mercado, em especial essas variedades para as quais se paga royalties, que eu já falei, não se tem muita certeza disso. A interação entre a variedade copa e o porte-enxerto também expressa na planta algumas respostas que podem não ser iguais. Aqui dentro do Vale, a gente já tem essa variação. Se a gente varia, então, de estado para estado, de região vitícola para região vitícola, muito mais. Quando parar a aplicação desses reguladores? Qual é o melhor momento? Então, partindo da demanda de uma empresa vitícola daqui da região, especificamente de um consultor, nós desenvolvemos esse trabalho para saber qual é o melhor momento de interromper a aplicação desses reguladores vegetais, porque eles não iriam mais promover nenhum benefício direto ao cacho e à baga, e a partir daí, suspendendo essa aplicação, teríamos, então,
o impacto na qualidade do cacho, o impacto na longevidade pós-colheita, menor risco de degrame, menor risco de desidratação de ingaço e outros aspectos inerentes à fase de armazenamento e transporte até chegar ao consumidor final. Lembrando que regulador vegetal é um insumo agrícola que pode também deixar resíduo. Então, são vários aspectos agronômicos envolvendo o manejo de reguladores vegetais. Não basta saber utilizá-los, você tem que estar atento ao que pode acontecer em decorrência dessas aplicações. E por isso é que a gente vem desenvolvendo essa ferramenta. Eduardo vai apresentá-la aqui para vocês. Quem gosta de matemática, quem gosta de física, de geometria, vai gostar mais ainda, porque nós ousamos usar uma ferramenta da geometria espacial para desenvolver esse trabalho. Então, temos muita honra, muita alegria de trazer o nosso amigo, coordenador do GISP, graduando em agronomia, colega de muitos de vocês, Eduardo Andrade e Lucas Paixão, para mostrar como ele realizou esse trabalho. Jonatas, qualquer pergunta, comentário, estou à disposição. Ana, obrigado. A gente agradece a sua fala. Por enquanto, não tem nenhum questionamento no chat. Dê uma olhadinha aqui. Não tem nenhum. Caso vocês tenham alguma dúvida e queiram colocar depois, a gente pode voltar e passar a pergunta para a Ana. Ok? Mas para não demorar muito, acredito que está todo mundo muito ansioso para ver essa apresentação de Eduardo, que nos chama muita atenção isso, e realmente é muito interessante. Então, para não prolongar, Eduardo, sinta-se à vontade, pode projetar. Ok? Então, novamente, por nada. Qualquer dúvida, gente, coloca qualquer coisa. Tem gente que não gosta de falar no microfone, nenhum problema. Coloca a dúvida no chat que a gente passa para o Eduardo. Se vocês preferirem falar, questionar diretamente, pode ligar o microfone e perguntar a ele. Ele falou que não tem nenhum problema. Ok? Então, vamos lá. Só uma pergunta, Eduardo. Aquela foto inicial que você mostrou é da variedade, correto? Correto. A primeira delas. Se você puder voltar aí, porque chegaram pessoas depois que não conhecem essa variedade. No caso, foi Jonatas, eu acho. Foi eu, Ana. É porque eu estava projetando fotos para dar base à sua fala. Tu não falou da Thompson, ali era a Thompson, aquela que estava no Parreiral. A anterior, mostrando o ciclo, era a Arra 15. Maravilha. Se quiser, eu posso projetar, só para mostrar e exemplificar. Quer mostrar? Não, podem seguir, depois a gente volta. Tá bom, se precisar, a gente volta. Obrigada. Por nada. Tá certo, então. Boa noite, pessoal. Eu sou Eduardo André Lucas Paixão. Eu trago como tema para essa noite variação quantitativa das células como indicador da interrupção da astrocinese em bagas de uvas vitiviníferas. E também esse trabalho foi realizado com a minha orientadora, Ana Rita Leandro dos Santos. Bom, pessoal, aqui no Vale de São Francisco, ele tem sido bem marcado pelo desenvolvimento de culturas frutíferas, onde se destaca a produção de uvas tanto para vinho como para mesa. E é muito importante para aqui na região, para o setor produtivo, variedades que sejam mais resistentes ao nosso clima, de baixa, geralmente no ano todo tem baixa umidade relativa, pouca precipitação e temperaturas altas. Com isso, é muito importante adquirir aqui na região trabalhos para, assim, conseguir variedades mais resistentes a esses estresses abióticos. Bom, e a variedade utilizada nesse experimento foi a Cotton Candy da IFG, que ela tem a sua característica de ter um gosto de algodão doce, e tem um Brix acima de 17 e uma baixa acidez. E como a Ana comentou muito bem, é muito utilizado o uso de reguladores vegetais para promover o crescimento dos cachos e das bagas. E como a Ana também falou, é muito importante também descobrir quando ocorre realmente a parada da citocinese, para assim não utilizar reguladores vegetais que podem trazer tantas consequências para a nossa saúde, mas também para a vida pós-colheita dos frutos. Bom, aqui nós temos um corte transversal da baga de uva Cotton Candy, onde a gente consegue observar os tecidos dela. Aqui na primeira, deixa eu consigo ter aqui, nós temos o traço de sementes,
aqui esse tecido mais escuro. Também aqui, na parte interior da polpa, chamado de mesocarpo, onde se encontra o parênquima de reserva da polpa. Tem células maiores e bem alongadas. E também aqui na parte externa desse corte transversal, nós temos o epicarpo, onde se encontra a epiderme dotada de pruína. Edu? Oi. Questionaram aqui no chat, né, o que é citocinese. Teria como explicar? Citocinese, no caso, deixa eu ver a palavra correta para isso, é o evento de divisão celular. Eu acho que, no caso, divisão celular, quando a célula se divide para multiplicar o tecido vegetal. Em outras palavras, para que haja a evolução final do fruto ao ponto de chegar na maturidade fisiológica, seguido da maturação tecnológica, que vai ter todas as características sensoriais, ela vai acontecendo a divisão celular até que quando parar a citocinese é quando ela vai simplesmente aumentar o volume de células, essas coisas, não é isso? Pronto, então, para crescer a baga, tem que ter essa citocinese. Correto. Então, vamos lá. Aqui nessa figura à esquerda, nós temos a fotografia de uma ampliação de 160 vezes da epiderme na cotoquende, onde a gente consegue observar aqui na parte superior desse corte as células da epiderme, que são células menores e com a parede celular mais espessa. Porque já que a célula ela é como se fosse uma bexiga, quanto mais ela vai aumentando o volume, mais vai ficando fina a espessura da parede celular. Por conta que durante o alongamento celular, a parede celular é formada de polissacarídeos, ligninos, lactatos, e tem camadas de estruturas. E durante o alongamento celular, essas camadas vão se encaixando e afinando ela, consequentemente. É o caso que ocorre no parênquima de reserva. Como ele é um tecido de alongamento, quanto maior for o alongamento da célula, mais fina vai ficando a parede celular dessas células. Bom, esse experimento foi realizado na fazenda Área Nova, na parcela I3, e a fileira onde coletava essas bagas era 26. Aqui, nessa fotografia, é a fotografia da área, onde também a condução se chama condução dilatada, e a textura do solo é franca arenosa. Foi utilizado nesse experimento o microscópio basic binocular acromático, Olem K55BA, e outros materiais, como Becker, para medir volume, paquímetro, para fazer as medidas biométricas. Edu, no caso, você colocou esse microscópio aí, mas tem que ser necessariamente usado esse? Tem algum específico? Qualquer microscópio que tenha uma boa nitidez na ampliação de 160 vezes. Ou seja, pode usar microscópio óptico tranquilamente, né? Isso. Não precisa de um recurso mais sofisticado. Outra coisa, a cotton candy é uma uva branca, né? Casca verde, polpa verde. Correto. Mas você mostrou uma foto corada. Nesse caso, eu utilizava como tintura, deixa eu ver o nome dele, era violeta genciana. Violeta genciana, mas isso. Ela não pega na epiderme, isso é bem interessante. Ela cora o parênquima da polpa. Hoje, eu observar aqui, na epiderme ele pega também, Ana, é porque é bem clorofilada a epiderme, por isso que ela não fica tão destacada nessa cor. Ok. Bom, eu coletava essas amostras toda semana, desde 42 até 91 dias após a poda, que foi 91 dias após a poda, a semana da colheita. Com isso, a gente media todo dia, no caso eu media todos os dias, 4 bagas por dia, e eu media o diâmetro das bagas, volume das bagas,
e amostras, densidade de células por milímetro quadrado, número de camadas de células, proporção da endoderme e exoderme. E assim foi realizado o experimento. Em um becker de 50 ml, eu adicionava 25 ml de água e, posteriormente, eu colocava a baga. Assim, o volume que subia era o volume da baga e eu registrava. Após isso, eu fazia o diâmetro da baga para, assim, colocar como banco de dados, até também para calcular na equação, e também medir o comprimento da baga em milímetros. Após isso, eu também fazia os cortes transversais na baga, nesse caso são 5 cortes transversais na baga. E, posteriormente, eu colocava elas em lâminas para, assim, levar ao microscópio e conseguir imagens em milímetros quadrados. Eduardo, Oi. volta aí no slide anterior, por favor. No outro. Questionaram aqui, aos 42 dias após a poda, qual o tamanho das bagas? Era uma foto que você comentou sobre... Nesse caso, é de 6 a 7 milímetros, o calibre da baga. Calibre da baga. Certo. O Juliano questionou aqui. O semiárido de Israel tem similaridade com o semiárido do São Francisco. Na questão dos reguladores de crescimento, entendi agora a pergunta. Ele perguntou para a professora Ana Rita, na verdade. Ana Rita, gostaria de A gente contribuir? responde agora ou depois da fala de Eduardo? Pode ser agora. Pode ser agora. Bom, eu, na verdade, não conheço a viticultura praticada em Israel, naquela região lá. O fato é que a região árida e semiárida de Israel tem uma variação de temperatura que a gente não tem aqui. Então, por exemplo, eles chegam a ter baixas temperaturas noturnas. Eu realmente, apesar de não conhecer a viticultura praticada lá, eu posso lhe falar do comportamento geral da uva. Quando não há amplitude térmica, quando não há baixas temperaturas noturnas, em torno de 7 graus ou menos, a planta não consegue passar por um processo de diferenciação das gemas a ponto de uniformizar a brotação e formar brotos com cacho. Então, para isso, é preciso você induzir esse comportamento com o uso da cionamida hidrogenada, que é o que mais se usa. Tem uma outra técnica manual que se faz também para ajudar nesse processo, mas a gente não costuma fazer mais, que é a torção dos ramos, que é você movimentar até ouvir um barulho estaladiço. É um pouco arriscado, porque tem algumas variedades que, inclusive, dependendo do vigor do ramo, pode quebrar um pouco mais. Quando a poda é um pouco curta, essa prática também é mais difícil. E também ele favorece muito, digamos assim, é uma lesão que você causa, né? Então, depois que começou a ter problema com xantomonas aqui no Vale, essa prática foi ficando em desuso, sem falar que também exigiu um emprego maior de mão de obra. Em Israel, eu não sei se eles fazem esse tipo de prática, mas o que eu posso dizer é, se a região vitícola não tem baixas temperaturas noturnas, ela sempre vai precisar de um regulador vegetal para uniformizar a brotação, tá? Inclusive, isso não é só na videira, não. Também outras, o kiwi, por exemplo, pode usar e outras plantas também, tá? Com esse comportamento. Mas, se eu tiver alguma informação na literatura ou com algum artigo que fale sobre a viticultura de Israel, eu posso compartilhar com você. Então, posso voltar, Jonatas? Pode sim, Eduardo. Ok, obrigado. Não. Bom, pessoal, e no total eu tiro 25 fotografias, onde aqui essas 5 primeiras são as fotografias do corte transversal da baga, para assim quantificar a proporção tanto do parênquima de reserva, tanto da epiderme, já que, como a gente observou, na epiderme tem células menores e na parênquima de preenchimento tem células maiores. Assim, eu não poderia calcular o número de células apenas baseado no tipo de tecido. Aí eu retirava, então, a proporção de cada tecido e calculava os respectivos pesos para colocar na equação. Aqui, esse segundo conjunto de imagens, nós temos 5 fotografias da epiderme, como eu tinha comentado, e suas características. Aqui também nós temos 5 fotografias do parênquima de reserva. Aqui nós temos 5 fotografias
de um corte longitudinal sobre o corte transversal, para assim calcular o número de camadas de células que tinha nessa amostra, tanto do parênquima de reserva, como a gente consegue observar aqui, e da epiderme. Então, demorava de 50 a 80 minutos para conseguir essas 5 fotografias por baga, e a contagem de células também por baga demorava de 50 a 60 minutos. Então, mais ou menos, eu demorava 2 horas para quantificar o número de células de somente uma baga. E a equação foi também baseada nesse cubo, onde se a gente fosse dizer que esse cubo seria uma amostra de uva, da baga de uva, a gente então mediria a quantidade de células que tinha na superfície dessa amostra e o número de camadas de células que tem na amostra. Com isso, aqui a gente teria, então, 25 células na parte superficial e 5 camadas de células, totalizando, então, 125 células por 125 milímetros cúbicos. Então, é assim baseado a nossa equação. Aqui nós temos... Oi, Jonatas. Teria como repetir o corante que você utilizou na amostra? O Mariano questionou novamente. Violeta genciana. Ele é utilizado bastante na área de microbiologia. Justamente foi num laboratório de microbiologia que eu peguei a violeta genciana. Olha, quando eu era criança, era usado para botar em feridas. E era? Ele é um antisséptico, algo assim. Interessante. Então, Pronto, Eduardo. com a densidade de células contada, nesse caso foi 39,57 células por milímetro quadrado, então, em 12 milímetros quadrados, a gente teria, então, 474,84 células. Então, com o corte longitudinal sobre o corte transversal, a gente podia, então, contar o número de camadas de células. E, por exemplo, nessa amostra, totalizou 6,5 camadas de células. Então, 6,5 camadas de células vezes 474,84 células, a gente chegou, então, à conclusão que tinha 3.086,46 células em 3,08 milímetros cúbicos. E aqui é como realmente eu faço na prática. Então, já que a baga de uva ela não é no formato circular, no caso da cotoquende, ela é no formato de elipse, então eu tenho que usar uma equação de área para elipse. Então, para isso, eu tenho que medir o diâmetro maior e o diâmetro menor da elipse, para assim conseguir também a real área onde se encontra a amostra. Então, QCA, que significa quantidade de células da amostra, é igual à área da amostra vezes a densidade de células vezes o número de camadas, que no caso é 346,34 vezes 56,94 vezes 6,5 camadas de células, totalizando então nessa amostra 128.183,89 células. E também essa equação é baseada em regra de 3, onde a quantidade de células totais seria, então, a quantidade de células da amostra vezes o volume da baga dividido pelo volume da amostra, onde, nesse caso, seria 128.183,89 células vezes 6.800, que, no caso, é o volúmetro em milímetros cúbicos da baga, dividido por 346,34, que é a área da amostra. Totalizando assim, então, nessa baga, a quantidade de células de 2.516.747,85 células. E agora vamos para os resultados. Bom, aqui nós temos na figura 1 a área transversal das células em centímetro quadrado de uvas cotoquende de 42 a 91 dias após a poda. Onde a área transversal, no caso eu vou deixar aqui 2 imagens para vocês compreender melhor. No caso aqui, essa imagem da parte de baixo, ela é uma fotografia do período de 42 dias após a poda. E aqui na parte superior, é a fotografia de 91 dias após a poda. Vocês conseguem observar aqui que a área que cada célula ocupa era bem menor comparada a 91 dias após a poda. Com isso, a área foi aumentando de 42
a 84 dias após a poda. A partir daí, ela começou a decrescer. Mas a gente considera que a partir de entre 74 e 84 dias, houve a estabilização do aumento da área das células, que no caso é uma medida, uma forma indireta de calcular o volume da célula, para ter uma representação do volume da célula. Eduardo? Oi. O Mariano tem uma pergunta. Oi, Mariano. Eu fiquei muito curioso, uma vez que aí dá uma projeção até onde chegaria ao ápice da, abre aspas, maturidade da vaga da uva, né? Porque Isso. também mostraria essa projeção, uma vez que com esse tempo aí, dos 77 a 84, parava de crescer e não havendo um declínio. É isso? Bom, nesse caso... Ou seja, só para completar, seria uma previsão, devia ser, que você podia fazer com quantos dias ele chega à maturidade. É isso? No caso da maturidade, ele no caso da baga de uva, está mais relacionado com Brix e acidez. Já que a gente consegue observar mais ou menos, no caso, até onde vai o aumento do volume da célula. A gente consegue Posso observar. contribuir? Pode sim, Posso né? contribuir? Essa ainda é a nossa primeira avaliação e, de fato, a gente tem a intenção de refinar essa metodologia. Inclusive, depois, Eduardo, eu quero fazer uns comentários, algo que eu fiquei pensando depois. Veja bem, Mariana, a maturação que vai atribuir características sensoriais que importam para o mercado da uva ainda não é aos 91 dias. Tem algumas variedades que a gente pode dizer que vai aí 90, 100, 110, 100, 110, 120 dias. Mas aos 91, muito provavelmente, a uva ainda não reúne todas essas características sensoriais, organolépticas mesmo, que vão atribuir essas características aceitáveis pelo mercado. Para uvas brancas, vai além de 14, 18 graus acima, né? É o aceitável. Isso, 14 Brix, grau Brix, para mim é uva ácida, mas há mercados que gostam. Os meninos que estão mais antenados com uva para exportação aí podem até confirmar isso depois. A partir de 14 graus Brix, a turma já quer essa uva no mercado, só que não basta. É preciso ter ainda uma característica de amolecimento da polpa, fique com aquele sabor herbáceo. E, normalmente, a uva tem uma outra dependência aí, que é a dependência climática. Quando a temperatura cai um pouquinho, quando tem baixa radiação, que é o pior para a gente, e chuva, a gente tem um comprometimento de maturação, a uva fica mais tardia, tá certo? Mas 91 dias, essa uva ainda não está pronta para ser colhida, não. Ela vai avançar um pouco mais, ainda vai haver talvez um crescimento de baga, vai haver uma mudança no volume, um amolecimento de baga, porque a polpa também amolece. Compreende? Isso. Nesse caso, Ana, como essa área ela foi no fim, ela foi podada, se eu não me engano, foi entre agosto e outubro. E a colheita foi em fevereiro. E, ou seja, a condição climática estava com a temperatura e radiação bem alta. Inclusive, a colheita dessa área foi a 95 dias após a poda. Então, realmente, com 91 dias após a poda, ela não estava com suas características. Isso é um aspecto interessante para a gente mexer nesses dados. Pronto, 95 dias quer dizer um comportamento extremamente precoce. Essa precocidade, Mariano, é atribuída à soma térmica do clima incidente no ciclo. Então, a temperatura base superior foi realmente muito, muito alta, né? A soma térmica influiu nesse comportamento de precocidade. No outro semestre, provavelmente, essa uva foi mais tardia. Por quê? A gente teve menos radiação, um período mais chuvoso, mais tempo nebuloso, temperaturas médias um pouco mais baixas, então tem tudo isso interferindo. Olhando para esses dados, me permita, Eduardo, quando a gente vê 70 deu BC, 77 AB, e depois A e AB, eu diria que 70 dias já é
suficiente para a gente ter essa informação. Por quê? Porque se você for ver estatisticamente, a gente já começa a ter semelhança a partir daí. A B, A e a B. Está tudo, para mim, a mesma coisa estatisticamente, né? Quem difere, de fato, é 70 de 84 e daí para frente. Então, eu diria que 70 dias já nos liga um alerta, principalmente pelo comportamento de precocidade que ela teve nesse semestre. Entendi. Perfeito. Mais alguma pergunta? Professor Fernando, levanta a mão. Acho que foi engano. Professor Fernando? O microfone está desligado. Agora está ouvindo? Sim. Sim. O seguinte, quando vocês fazem essa, na verdade é uma curva, vocês estão querendo avaliar, nesse sentido, a citocenese, com o objetivo de aplicar o regulador aí para melhorar o tamanho da baga, ou é só para ver a curva evolutiva da divisão celular? Nesse caso, era para ver só a curva mesmo, para a gente descobrir. No caso, como a gente ainda não tinha pensado como calcular o volume das células, a gente estava utilizando essa variável, área transversal das células, como medida indireta de descobrir até onde que a baga investe em alongamento celular. E com isso concluímos que seria entre 77 e 84 dias após a poda. Professora Ana, visualizando esse processo chegando aos 70 dias, basicamente aí, qual a estratégia que seria usada para uso de regulador? Para quê? Para que aumentasse o tamanho da baga, não só o tamanho dela. Professor, tem horas que fica bem baixinho o seu microfone, a gente não ouve a frase completa. Está escutando agora? Sim. Então, eu vou falar mais pausado. Olhando essa curva, você diria o seguinte, em termos práticos, né? O que eu poderia usar ela para mim fazer a dosificação, digo assim, não só de dose, mas também de estágio para aumentar o tamanho dessa baga? Vocês têm alguma ideia já sobre isso? Quer falar primeiro, Du? Sim, a gente vai observar aqui que entre 42 e 56 dias é onde teve a maior taxa de crescimento, de evolução da área transversal das células. Ou seja, se fosse um momento para investir com fito-hormônios, seria nesse período, de 42 a 56 dias após a poda. O professor fez uma outra pergunta antes, Eduardo. O objetivo principal é saber a hora de parar de aplicar. Exato. Correto. Por quê? Não, porque tem o seguinte, Ana, quem trabalha Sim. com uva e trabalha com fito-hormônio, eu sempre digo que é uma faca que corta dos dois lados, né? Quando você aumenta o tamanho da baga e você aumenta o tamanho da célula, você vai diminuir o tamanho da espessura da epiderme, né? Então você vai ter problemas de colapso no final, lá na hora da colheita. Então você pode ter colapso. Então, eu acho que estabelecer a dosificação está relacionado nesse sentido, de ver se aos 56 dias, aí vai ter que fazer varietal, daí é um trabalho monstro, para ver qual a dosificação que eu vou ter, para que lá no final eu tenha uma uva de qualidade, mas sem colapso de baga no final, né? Sim. Professor, esse aspecto aí é muito interessante, mesmo porque quando a gente olha essa questão de precocidade, né, da variedade no caso, que realmente outras podem ir a 120 dias, mas também a dúvida do viticultor em continuar aplicando, porque não tem certeza de qual é o momento em que parou de crescer a baga, parou de crescer o cacho. Quanto mais se aplica, lá na frente esse colapso pode ocorrer, e o problema que acontece dentro do armazenamento, a gente já não tem tanto controle, então já fica mais difícil, porque a uva já está colhida, já pode inclusive estar a destino do mercado, então
você vai administrar problemas, né? Problemas de perder qualidade na pós-colheita. Eu olhando para esse gráfico novamente, quando a gente vê que o maior aumento mesmo se deu foi até 56 dias, ele foi de fato mais significativo, talvez seja o caso de olhar para uma adequação de dose de giberelina e até mesmo de citocinina nessa fase aí. Então, o que é que a gente precisa saber? Será que reduzindo a dose, por exemplo, X ppm para diminuir essa quantidade em ppm de giberelina ou da própria citocinina, não pode acontecer aos 56 dias? Então, é uma pergunta que a gente precisa levar para o viticultor e continuar avaliando com foco nesse período, entre 42 e 56, que eu acho que, de fato, é onde marca mais esse aumento, né? Concordo com você, Ana. Então, vamos lá. E aqui na figura 2... Jonatas tem... Volta aí, tem mais perguntas. O professor Fernando ainda está com a mão levantada e César. Professor Fernando, tem mais alguma pergunta? Ou quer complementar algo? Se não, eu passo a vez para o César. Não, é só para entender primeiro qual é o objetivo do trabalho e sempre entender o que a gente faz no trabalho, a gente faz uma projeção de algo. Mas depois o importante, né, é levar isso para a prática, né, para a execução, né, do trabalho, né? Então, isso é importante para se entender. Primeiro, até é melhor entender esse gráfico aí do crescimento, mas também entender o limite que eu tenho para não fazer erro. Não é só o que eu devo fazer, mas o limite de fazer erro. Porque você ocasionar um aumento do ácido gibberélico, expansão celular, é sempre visível. Mas até que limite você pode fazer isso de uma forma econômica e prática, né? Eu acho que o grande segredo daí é botar limites no uso, né? Eu acho que é o grande segredo disso aí, para você não criar um problema futuro. E, professor, o senhor conhece a pessoa que demandou essa pesquisa para a gente? É aquele consultor, o engenheiro Newton Matsumoto, que já esteve no GISP com que o senhor estava também, sobre pectato de cálcio, lembra? Sim. Então, foi uma demanda que ele levantou, e uma coisa que Eduardo esqueceu de falar, César, é que essa variedade, ela é sem semente. E ela, naturalmente, já é uma variedade que não é, assim, digamos assim, a estrela principal do crescimento de baga, não. Ela tem um comportamento muito peculiar de crescimento de baga. Porque o hormônio de variedades com semente que induz o crescimento da baga, né? Se você não tem, tu já não tem, tu tem que forçar isso aí, né? Exato. Então, assim, é preciso saber a hora de parar de aplicar. O X da questão é esse. A gente queria fazer essa pesquisa para, então, descobrir quando realmente ocorre o fim da citocinese, mas também para conhecer como era a evolução e taxa de crescimento, para, então, saber quando realmente investir com reguladores vegetais. Então, um dos objetivos desse trabalho era realmente esse. Essa variedade, quantas aplicações, eu não conheço a variedade, quantas aplicações nessa... Eu lembro... algodão doce aí, né? Cotton candy. Cotton candy, isso. Eu lembro que... Quantas aplicações por exemplo, vocês fazem não sei se vocês usam citinina ou só ácido gibberéllico, quantas aplicações vocês fazem e quantos ppm? Eu lembro que era 1 ppm de ácido gibberélico entre 35 a 56 dias. Eu lembro também que... Nessa época do ano, né? Nessa época do ano. Ele também usava extrato de alga nessa fase. Você faz a aplicação também para aumentar o engaço, não só a fruta? Aumentar alongamento de engaço. Exato, fazem antes. E outra coisa, professor, essa dosagem, me permita complementar, eu não conheço a aplicação de giberelina, as dosagens para essa variedade, mas o que eu posso assegurar para o senhor é que toda variedade que tem problema de crescimento de baga, eles investem mais em aplicação de reguladores. Quando ela também tem uma tendência de compacidade do cacho, aplica mais regulador. E a época do ano também determina essa dosagem. Então, se você tem temperaturas mais altas,
a dosagem e a quantidade de aplicação é maior. No período mais frio, aí dá uma diminuída. Mas a gente tem como pegar esse cronograma, eu acho que eu até tenho ele aqui. Vou procurar aqui, se até o final eu encontrar, eu mostro para o senhor, tá? Para vocês todos. César. Perfeito. César? Oi, boa noite a todos. Professora, a pergunta era muito parecida com o que a senhora acabou de dizer aí, do cronograma de aplicação de giberelina. O número de aplicações, né, antes, né, lá atrás, Eduardo já comentou aí, 35 dias e tal. Seria interessante para entender melhor essa Essa é uma variedade muito nova aqui, então tem muita coisa nela que a gente não sabe, por exemplo, muito pouca gente sabe manejar essa variedade ainda, porque ela é muito nova, mas eu vou ver o que é que eu tenho aqui anotado nessas tabelinhas e qualquer coisa eu já Ana, olha mostro para também vocês até o final, tá? no meu TCC, que eu lembro que eu falei sobre isso. Vou olhar. E eu acho que a pergunta do Juliano caberia agora, Jonathan, nessa discussão que aqui já está. Faz aí, Jonathan. Não, ia fazer justamente agora. Isso. No caso, o Juliano fez essa pergunta para o Eduardo. Ele questionou, né? Qual é o impacto dos reguladores do crescimento na avaliação de contagem de células com amostra da mesma idade, originada de plantas, uma com e outra sem aplicação do regulador? O processo que você desenvolveu mostraria uma diferença significativa? Provavelmente sim. Como a gente não tinha testemunha absoluta, aí a gente não conseguia saber como é que seria o desenvolvimento, no caso a citocinese, alongamento do cacho, ou alongamento das bagas, sem o uso de reguladores vegetais. Mas nesse caso daria sim para descobrir se o regulador vegetal se ele atua na divisão e ou alongamento celular. Excelente. Ana? Ana? Não tem como a gente conceber a produção de uma uva como essa. Não é uma uva barata de manejar. Paga-se royalties pelo seu cultivo. E você tem que provar que detém tecnologia para manejá-la ao ponto dela expressar o seu máximo potencial genético. Então, é completamente fora de possibilidade a gente cultivar, Juliano, uma variedade como essa, como outras também, sem emprego dos reguladores. O que pode acontecer, Juliano, é a gente fazer uma alteração de dosagem e o posicionamento em relação à dosagem e quantidade de aplicação, de acordo com a época do ano, de acordo com o comportamento da própria planta. Mas deixar de usar, não temos ainda essa possibilidade. Para minimizar os impactos do ponto de vista de ser um insumo agrícola de ordem sintética, se tem utilizado extratos de algas, e tem uma gama de extratos de algas no mercado, que todos eles têm uma certa concentração de hormônios provenientes da alga e que na planta funciona como um produto, um regulador vegetal por ser de natureza exógena. Perfeito. Mais alguma pergunta, Jonas? Perfeito. Edu, não. Pode continuar. Parece que no primeiro gráfico já foi tudo isso, imagina nos outros. Exato. Eu disse que ia ter bastante dúvida. Então, aqui na figura 2, nós temos a densidade de células em milímetro quadrado de bagas cotoquinhas de 42 até 91 dias após a poda. Então, o que é essa densidade de células? Como a gente consegue ver aqui na parte esquerda do slide, a quantidade de células que está ocupando 1 milímetro quadrado. Essa é uma medida indireta de, então, descobrir quanto ocorre divisão celular, do meu ponto de vista. Eu não estou falando que eu vi em um livro. Eu estou falando do meu ponto de vista que essa é uma medida indireta de descobrir até onde ocorreu divisão celular. E a gente consegue observar aqui, de 42 até 70 dias, que houve um aumento no volume das células e, consequentemente, menos células ocupando 1 milímetro quadrado. E entre 70 e 77 dias após a poda, houve mais um investimento em divisão celular. Nesse caso, que ficou mais ou menos de 5 células por milímetro quadrado. E aqui... Entendeu? Oi. Tem um questionamento aqui. Pode dizer.
Acredito que seja sobre o gráfico anterior. Sim. Isso, sobre esse aí. O número de células por centímetro quadrado por área é semelhante em cada um das 5 repetições? Isso implicaria na efetividade regular do regulador? Aí o Mariano questiona se, no caso, tem sentido esse questionamento. No caso da área transversal, que ele falou número de células. Aí número de células tem aqui. Aí aqui tem área transversal. Mas foi sobre esse, né? Eu acredito que... Mariano, qual dos dois gráficos? É da figura 1, porém ele colocou a figura 2, que fala da densidade que responderia. Porém, parece-me que é uma coisa meio que contraditória, porque me parece que as células se dividem. Isso implica em maior quantidade de células. É isso? Isso que eu ia dizer. Isso mostra a efetividade do regulador. A efetividade do regulador não, porque entre 70 e 77 dias, eu acredito que eles não utilizam mais nenhum regulador vegetal para divisão celular. No caso, eu acredito que seja uma característica genética da baga. Mas não seria um efeito se você colocar de 42 Exatamente, dias, mas tem outro aspecto. incluindo aquelas condições que a professora Ana Rita colocou. De 42 até 63, 70 dias, eu acredito que tenha sim, então, o efeito do uso do regulador. Mas após isso, eu não posso te confirmar com certeza. Mas acho um pouco improvável que seja o uso do regulador que provocou esse aumento de divisão celular entre 70 e 77 dias após a poda. Porque o que me chama a atenção nesse gráfico é o fato de, por exemplo, a densidade dele, não sei se eu estou equivocado na minha leitura, mas ele vai diminuir no lugar de aumentar, uma vez que é a diminuição. Se a divisão, o tamanho dele é diminuído por célula. Nesse caso aqui, a densidade de células, é o número de células por milímetro quadrado. Aqui, nós temos na parte superior desse slide, sim, as células aos 42 dias após a poda. Está vendo que tem várias células aqui ocupando o mesmo espaço? E com isso, aqui aos 91, tem menos células ocupando o mesmo espaço? Pois é, porque aí nesse de 91 é menor. Realmente, aí vem aquela questão. Qual era a espessura de tua amostra do disco desse Cuba? Porque aí a espessura, no caso aqui, aqui o diâmetro dessa amostra está de 1,1 milímetro. O diâmetro e a espessura? A espessura era de 1 milímetro. Em ambos, né? Isso, todas as amostras tinham 1 milímetro, porque eu usava uma forma para fazer o corte. Pois é, aí que eu fico pensando, aumenta a densidade ou diminui? Porque aqui no Eduardo, pode diminuir a densidade. Pode ter uma pergunta, sim, professor. Sim. Eu não sei se você fez isso, mas é importante nesse processo aí relacionar qual é o número de célula por baga, tipo assim, em cada estágio, entendeu, não? Porque nós temos também esse resultado, é o próximo. Porque o tamanho, você vai, como você está medindo aí no milímetro, ela está aumentando de tamanho, ela está ocupando espaço maior, vai dar menor número de células por área que você está mensurando. Correto. Mas, por exemplo, se você pegar lá os 42 dias, 49, 56, 63, essa relação que você tem aí, e relacionar o tamanho que você media lá, quando você botava na água, né, o tamanho da baga, lá quando você botava dentro da água, você estava medindo o tamanho. Você pegando a relação de células por espaço, você tem o volume de células que tem em cada estágio, entendeu, né? Pode projetar isso aí. Aí você pode saber o volume e saber qual é o nível de estágio que parou de células, que não tem mais células, entendeu? Sim. Qual é o volume de estágio que a toxicidade parou. Entendeu? Parou o processo. Entendeu? Porque aí é só expansão, não há mais divisão. Isso. Eu não sei se você fez a projeção, alguma coisa assim. Fiz sim, são os próximos gráficos. Obrigado. Porque todo gráfico interessante é porque a metodologia de fazer a quantidade de células da baga, ela é bem complexa. E se a gente conseguir uma ferramenta mais simples, como é o meu ponto de vista, essa aqui, no caso, a densidade de células, a ferramenta mais simples de conseguir. Qualquer pessoa com Microsoft consegue, é só contar o número de células ocupadas pelo espaço.
A gente consegue observar, então, quando houve divisão celular, como é o caso que a gente consegue observar entre 70 e 77 dias. Mas eu também calculei o número de células, o volume de células, só que são os próximos gráficos. Ok? Ok. Ana? Ana também tem levantado a mão. Jogo rápido, só para contribuir um pouco com essa dúvida levantada pelo professor Mariano e o comentário do professor Fernando, é que a gente está avaliando um aspecto histológico e cada tecido vegetal ele já tem um comportamento que é inerente ao órgão e inerente à espécie. Quando a gente está falando de célula de tecido da polpa, é um termo, são células parenquimáticas com vacúolos, parenquimáticas, com vacúolos muito grandes, paredes delgadas, as paredes já são naturalmente finas, e tem uma característica que é super importante, que é a crocância. Então, quando a gente tem o aumento do número de células, a gente tanto tá observando esse aumento, essa evolução do crescimento da baga, quanto a gente também tem uma coisa em mente, quanto mais células, melhor. Só que assim, mais células tem que acompanhar, que eu estou falando isso porque nesse instante me fizeram uma pergunta ali para o outro projeto, eu fiquei pensando, se eu tenho que ter um volume de células, uma expansão celular e um aumento do número de células, que seja acompanhado pela elasticidade da película. Senão eu vou ter película muito fina, que não suporta, por exemplo, uma variação de conteúdo de hidratação da planta, porque o desempenho hidráulico é muito rápido, a dinâmica é incrível, e a gente vai ter baga com mais chance de rachar, maior predisposição a qualquer dano, dano inclusive físico, injúrias mecânicas na própria película, no manuseio pós-colheita. Então, assim, essa preocupação com interrupção da citocinese passa por tudo isso, o aspecto de pós-colheita, sim, mas também deixar que esse aumento de volume celular seja acompanhado pela elasticidade da película, sob pena de ter uma maior vulnerabilidade de rachadura. Detalhe importante, a turma investe muito, ao mesmo tempo que está investindo no manejo com regulador vegetal, também está investindo em manejo nutricional. E aí tem aquela historinha de cálcio estrutural que o povo fala tanto, né? Muita coisa faz sentido, outras não faz nem tanto, mas a gente tem que ter células parenquimáticas na polpa com alta capacidade além de ter um número de volume de célula, mas tem que garantir essa crocância da baga. Então, todo investimento em célula tem que estar sendo muito bem observado. Exatamente. Perfeito, Ana. Professora, só curiosidade, a partir dessa observação feita pela senhora, na figura anterior, figura 2, por favor, podia-se calcular a razão, né, dos 42 até os 77, 71. Porque eu não tenho o gráfico aí, o anterior. Tem como fazer isso? Aqui, por exemplo, você no início da adição do regulador, você tem 280,4 células. E à medida que eles vão dividindo, chega um momento em que você tem 77 e 91, que praticamente fica mesmo. Essa ração não seria um indicativo, digamos, de suficiência do regulador? É curiosidade, tá? Você está falando uma bobagem. Eu não entendi. Mas assim, Mariano, se você puder anotar aí, eu vou ler, e aí a gente tenta contribuir. Tudo bem, eu vou mandar isso para a senhora. Por favor, obrigada. Esse númerozinho, essa razão podia ser um indicativo. Inclusive, como se trata exclusivamente das vagas da Cotton Card, quem sabe, né? Porque independente de como ser feito, seria um indicativo. É uma questão matemática. Obrigado, professor. E aqui temos o cujo volume de células, onde a gente consegue observar o volume de células de bagas cotoquinhas de 42 a 91 dias após a poda. Como a gente tem observado no gráfico da área celular, que a maior taxa no investimento em volume celular foi de 42 a 56 dias após a poda. A partir daí, o investimento
foi crescente, só que menor. E assim totalizando, então, o volume máximo das células aos 84 dias após a poda. Alguma pergunta? Não, Edu. Alguém... Quem trabalha, eu trabalho com uva já desde o tempo, por exemplo, de o arco-íris em preto e branco faz muitos anos. Mas eu trabalhei muito com uva no sul do Brasil, numa situação diferente. Depois eu tive o acesso na uva peruana, que é totalmente diferente. A gente sabe que na uva, em geral, você tem dois estágios de crescimento da uva, né? Na uva, principalmente. O primeiro estágio, que é a uva verde, que ela cresce e fica dura, a gente chama no sul, né? Depois ela tem a segunda, que é da maturação, que é a expansão. Isso sem usar a questão hormonal. Sem você usar nada de reguladores aí, não. Um uso normal da planta. Com as condições dela, a produção de hormônios dela, coisa e tal. Aqui dá para você notar que ela tem a primeira curva de 42,70 e depois ela dá segunda curva, né? Então, é normal. Eu acho que o limite dos 70 dias é da expansão de citocinese, o máximo. E a partir daí é só expansão celular, só no meu modo de pensar. Concordo com o senhor. Viu agora, Mariano, o volume? Mariano? Sim, eu estou aqui, Só estava mostrando outras variáveis que eu achava interessante, mas vamos agora para o cujo. E aqui nós temos uma comparação com o trabalho feito por Harris em 1968. Esse foi um documento que eu consegui comparar com a minha pesquisa, com a variedade sultana, onde o volume máximo encontrado naquele trabalho foi de 0,0030 centímetros cúbicos. Já na cota quente, é um volume bem menor, que eu acredito que seja causado por ter mais células do que antigamente. Você consegue observar aqui, tem 6 casas para, então, conseguir chegar aos 27. Então, o volume de célula hoje em dia é bem menor comparado... Rapidamente, Eduardo, rapidamente. Sim. Rapidamente, você se lembra se essa variedade sultana, que é a mesma sultanina, ela é pirênica ou apirênica? Tem ou não tem semente? Eu acho que ela tem semente. Acho que ela tem semente. Vou pesquisar aqui. Eu tenho Então, trabalho já no explica computador também. Já explica também essa variação, né? Só que em Harris, em comparação com a cotoquene, tinha poucas células. Como eu tenho que comentar com você, tem 400 mil células nessa daqui, na sultana. Já na cotoquene tem, em média, 2 milhões de células. Eu acho que foi justamente por isso que o volume das células cotoquene foi menor, por conta que teve mais divisão celular e, assim, ela não tinha muito espaço para crescer como a sultana tinha. Entendeu, né? Eduardo, qual é o nome da variedade? Sultana ou sultanina. Sultana, beleza. E aqui nós temos a figura 4 da quantidade de células nas bagas cotoquende de 42 a 91 dias após a poda. Onde a gente consegue observar aqui que de 42 dias até 70 dias foi praticamente o mesmo a quantidade de células, em torno de 1.300.000. E a partir daí, entre 70 e 77 dias, teve mais um investimento em divisão celular, chegando a 1.800.000, e assim, no final do ciclo dela, ela chegou, em média, a 2 milhões de células. Como eu tenho comentado anteriormente, no trabalho realizado por Harris em 1968, na variedade sultanina, ele tem contabilizado, no máximo, 400 mil células na variedade sultanina. Já na cotoquende, a gente conseguiu observar que, em média, aos 91 dias após a poda, ela tinha 2.076.822 células. Ou seja, eu acredito que essa quantidade de células vem aumentando justamente pela capacidade que as empresas de melhoramento genético foram adotando variedades que tinham, no caso, códigos que tinham maior volume.
E provavelmente foi por conta, então, da quantidade de células que foi aumentando. Eduardo, Oi, só confirmando, o nome é Sultana mesmo? acredito que seja sultana. É sultana, né, Ana? Ela é sem semente. Pensamento, né? Verifica aqui, sem É, semente. sultana é a mesma sultanina, exatamente. Então é sem semente ela. Viu? Isso daqui corrobora também Ok. com que o professor Vakepovski tinha observado, que era normal ter essa dupla curva, no caso, essa curva sigmoidal, duas fases de taxa de crescimento, onde tinha investimento em divisão e alongamento celular. Com isso, nós concluímos que, aos 84 dias após a poda, as bagas de Locotoquende estabilizou a área transversal e o volume das células. Também houve a diminuição na quantidade de células em milímetro quadrado, que estabilizou após 70 dias após a poda. Também acreditamos que ocorreu a interrupção da citocinese após 77 dias após a poda, e se não houver implicações, recomenda-se que o princípio ativo de promotores de crescimento estejam presentes nas bagas até 77 dias após a poda. Com isso, gostaria de agradecer ao GIS pelo convite e a todos os telespectadores que vieram prestigiar o meu trabalho. Temos mais alguma dúvida? Eduardo, por enquanto no chat, não. Tem dúvidas. Acho que seria a hora de Mariano trazer a pergunta dele que eu não consegui responder, que eu não compreendi a pergunta. E a gente... Porque, se vocês me permitem, é uma curiosidade que, de repente, poderia ser analisada, discutida, porque esse gráfico que ele apresentou pode ser, utilizando a equação matemática... Melhor voltar ao gráfico, não é não? Isso. Qual gráfico? De área, densidade, quantidade de células, volume? Aqui, só, anterior. Esse. Isso. E nessa figura 2, logo no início que acontece, por exemplo, a aplicação do regulador, você encontra a planta, ela basicamente logo no início, com 42 dias. Porém, a partir dele, você vê que é uma certa estabilização entre 77 a 91 dias. Então, se nós pegarmos esse número de 284 e a média desses três dados aí, podemos ter um número, que seria a ração de aplicação, que poderia se tornar, deveria ser um número que poderia ser utilizado como indicativo de estabilidade, deveria ser do volume de células, produção, inclusive juntando aqueles outros parâmetros que foram feitos pela professora, já seria uma ferramenta de trabalho para se dizer, por exemplo, porque como ele implica um gasto, vocês poderiam propor deveria ser uma metodologia para você dizer, bom, está aqui, vai acontecer isso. E você vê não apenas os parâmetros qualitativos, sino também os quantitativos, porque, segundo a professora, ela tem muito a ver com a produção de materiais que dão qualidade à uva, a partir de todos aqueles outros dados. Isso veio na minha cabeça. Tanto que eu peço perdão se estou falando mais neira, mas existe probabilidade de vocês discutirem, analisarem e, quem sabe, sair algum processo diferente para vocês poderem propor para a comunidade científica. Ou talvez... Entender a pergunta, então, de Mariano. O uso dessa ferramenta para ver como ocorre previsão, o efeito do uso de promotores de crescimento, né? Exatamente. Isso aí eu concordo com você plenamente. Que Tanto, essa é por exemplo, se você ferramenta. for fazer essa análise, isso gera uma patente de processo. É uma ferramenta muito extraordinária, porque eu estou acompanhando o que você está fazendo, e vi o trabalho que você teve fazendo isso no laboratório, e dificilmente é uma contradição, uma vez que você tem dados estatísticos. A ideia é essa. Me perdoem, eu não estou ainda por dentro do ciclo muito aprofundado, mas tem esse grupo de discussão, pode ser feito isso. Isso. Eu recomendo, então, para ver o efeito do promotor de crescimento, no caso de giberelina, para alongamento celular, essa ferramenta que é a área transversal das células. Ou seja, você faz um corte transversal na baga, olha no microscópio e conta o número de células que está por área. Simplesmente assim você consegue ver. Inclusive, você pode prever o tamanho das células após a divisão, porque elas permanecem quase que constantes.
Exato. Por isso que não há necessidade de fazer aquele intervalo. Você já teria estabelecido um padrão, deveria ser conduta do regulador para que seja seu indicador de encessamento da aplicação, da maturidade, sei lá. Juntando com todas aquelas outras informações que a professora Ana Rita falou. Peço perdão se estou falando alguma asneira, mas... Não, eu concordo com você. É uma ótima ferramenta para poderosa e conhecedor, observar esse efeito. poderia se realmente fazer essa patente aí. Você dá, escreve uma espécie de formulário, você faz isso, faz aquilo e fechou. Você entendeu? Com base nos dados que a professora, inclusive, comentou. Bom, eu estava devendo aquela resposta em relação à quantidade a quantos ppm e quantas aplicações, né, são habituais para Sugar Crisp. De fato, é uma variedade nova que eu realmente não memorizei essas dosagens ainda, eu tenho aqui de algumas delas, e o que eu encontrei na nossa planilha para a RA15, perdão, é porque a RA15 já viu na nossa vida, né? Para a Sugar Crisp foi o seguinte, não, que é Vitória, peraí, gente. Itália, The Midnight, peraí. Vitória, Sugar. A gente começa a aplicação de regulador vegetal, né? Logo quando ela começa o final da floração. E o objetivo dessa primeira aplicação de regulador, ela já começa aí com bagas de 3 milímetros, 2 a 3 milímetros, alongamento da própria baga. E aí entra com uma aplicação de ácido giberélico, né? Tem aí alguns produtos no mercado, a base de ácido giberélico, mas também investindo na adubação com cobre, manganês e ferro. E aí entra com a base, uma dose pequena de 2 ppm de ácido giberélico. Depois, na fase ainda de alongamento de baga, na fase de chumbinho, perdão, o objetivo de alongamento de baga entra novamente com mais 5 ppm de ácido giberélico. Depois, na fase ainda de chumbinho, quando a baga está crescendo, já para melhorar o alongamento da baga, faz uma outra continua outra de 5 ppm e pronto. Então, ou seja, comparado com a RA15, ela até tem é bem diferente, ela começa com dose maior de ácido giberélico, mas termina com dose menor. E aí, uma coisa também que a turma não descuida é das citocininas de base natural, né? Aquelas citocininas naturais à base de extrato de alga. Então, assim, como a planilha tem as variedades tudo misturadas, eu estava aqui parecendo desatenta, mas não, eu estava lendo as dosagens para dizer certinho. Oi, Félix. Ok? Eduardo, Ok. já encerrei. Inclusive, eu lembro de Newton falando que ele utilizava não só giberelina nessa fase, mas também alguma fonte de citocinina, para não ficar muito desbalanceado a relação giberelina, alcina e citocinina. Porque vai ter alguma consequência se usar só giberelina. Isso, lembrando que a gente aqui não está se referindo à nutrição vegetal que contribui para o crescimento de cacho, tá? Somente a parte de interrupção de citocinese. Eduardo, eu queria que você reforçasse quais são os benefícios de pós-colheita que a gente espera ao orientar uma parada da aplicação desses reguladores vegetais. Espero que, se você puder fechar sua câmera, eu acho que vai ficar melhor. Agradeço. Aí você escuta a gente ou pode falar também, por favor. Bom, eu lembro que tinha um problema muito claro na Cotton Candy em relação à qualidade do engaço. Ele ficava bem frágil com o uso a mais do que o necessário de promotores de crescimento, o que aumentava o índice de degrane. Com isso, deixava bem menos estruturado o engaço. E também em relação à resistência da parede da película, né? Já que, como tenho comentado, a divisão de celular tem que acompanhar também a capacidade elástica que a película tem de esticar.
porque senão você acaba forçando demais, ela fica com uma pressão bem maior e assim favorecendo ainda mais o colapso dela. Ok. Então, assim, eu anotei algumas coisas aqui que eu quero, como se trata de uma metodologia a ser validada. Oi, professor. Professor Fernando, pode falar. Eduardo, sim, você colocou essa relação de resistência. Se você colocar, por exemplo, um promotor de crescimento de giberelina, você deixar a parede fina, né, e ter problema normal. Isso foi uma situação que há 3 anos atrás eu vivenciei no Peru. Eu fui chamado lá para resolver alguns problemas que eles tinham em relação não só à produtividade, mas também, no final, a qualidade que eles teriam no final, né? E, como exportam, o período a gente chama de passagem, de container até chegar ao produtor final, né? Que era o cliente deles, onde eles estavam exportando, né? Então, muitas vezes ficavam dias e dias de sair no container de viagem para outros países, tem que chegar lá de uma qualidade o máximo possível. Sim. Então, eles me reportaram que tinha muitas variedades que normalmente são boas nisso, como o Red Globe, que é uma variedade que tem uma característica muito boa disso. Não é a variedade apirênica, ela é a variedade, né, com semente. E alguns mercados ainda, no mundo, ainda são receptivos a essa uva pelo tamanho, pelo sabor, mesmo não tendo seedless, né? E o que se notou também é o seguinte, que é até uma dica para vocês, para você ter melhor versatilidade no processo de aplicação desse expansor celular, o giberelina, claro, com a dosificação condizente de cisteína para melhorar também a fotossíntese e outros processos indicativos para dar qualidade no fruto final, cuidar muito com a dosificação de cálcio e principalmente o fixador dele, que é o boro. Então, toda vez que você está usando mais processos, né, de fito-hormônios, expansores celulares, você vai ter que ter mais cuidado com a dosificação de cálcio e principalmente com o fixador dele. E no final também, a dosificação do cobre por causa da fenolase, né, a lignificação final. Então, você tem que ter um certo cuidado quando você usa esse processo. Então, eu, além de ajudar a regular lá o crescimento, eu também mexi nesses fatores que eles tinham problema, que era dosificação de cálcio, dosificação de boro e dosificação de cobre para melhorar a qualidade final do produto, só para complementar. E melhorou, professor? Sem dúvida. Por quê? Porque a própria planta, muitas vezes, te fala isso, sabendo observar. Então, se você for olhar uma planta em desenvolvimento, o grande segredo está não só no período de poda, a gente chama de poda vegetativa e poda reprodutiva, mas principalmente na formação da planta, desde que você planta muda até ela formar. Então, se você não tiver uma formação boa desse sistema vascular, né, que é o xilema e floema, você vai ter, a gente chama assim, uma penúria eterna até você trocar de pomar, até você trocar de plantas. Então, a formação que eu coloquei muito lá é que eles cuidassem muito, porque você tem que ter um xilema bem formado, tem que ter boa quantidade de cálcio mais boro, e também o floema, tá, desse aí. Por mais que depois do floema você faz, por exemplo, podas e você vai ter lá na ponta. Então, a dosificação disso ficou importante na formação da planta, mas também depois na hora da rebrota. Então, hoje lá no Peru, eles têm agora a dosificação de cálcio e boro varietal para saber quais os níveis melhores que tem, e aí o uso do regulador. Entendeu? Aí o uso do regulador. Então, faz muito uso. Eu cheguei lá, 90% do problema dele era nutricional. 10% era de ação hormonal, né? De ação não só hormonal exógena, mas também interna, mas também de promotores, né? Então, eu modifiquei um pouco isso e teve pomares que, para minha grata surpresa, de 1.000 caixas foi para 1.800, 2.000 caixas, porque mudei um pouco a sistemática nutricional, né? Então, economicamente, ficou muito bom. Mas a qualidade final que é importante, né? Claro que eles estão mudando de variedades ainda, inclusive
eles estavam reduzindo a quantidade de Red Blue, mas como tem mercado ainda, eles estavam repondo os pomares ainda, porque o mercado, né, estava pagando $20 a caixa, daí estava bom. Professor, Esse é um aspecto realmente, importante. eles Desculpa, têm que doutor. lembrar do básico, né, que é nutricional. O cálcio e o bório também era muito A importante nessa gente fase. se preocupa muito, professor Ana Rita, com o cálcio, sem dúvida. Eu faço um paralelo do como é que o cálcio em relação a uma casa. Na época antiga, a gente tinha as casas e a janela era uma tábua de madeira, né, que fechava, né, não era uma tábua, né, de madeira que fechava a janela. E essa tábua de madeira, para mim, é a parede. A dobradiça, né, que faz a fixação e dá flexibilidade na parede, está relacionado o cálcio à janela, à parede, e o boro à dobradiça. Se você não tem a dobradiça, não tem flexibilidade, não assegura o cálcio na parede, não assegura a janela. É mais ou menos essa é a função. Inclusive, eu consegui um livro em inglês que é sobre nutrição e doença, tá? Eu peguei esse livro, cortei em guilhotina e pedi para minha assistente a traduzir ele, tá? Tá de uma forma literal, tá? Toda a relação nutricional com doença. Depois eu passo para a senhora, ele traduzido, tá? Mas ele tem que cuidar que de vez em quando tem alguns erros, porque não é uma tradução feita manualmente, é um erro. Mas, professor, a gente tem um tradutor aqui no GISP, o professor Marcos Mazzucchi, que além de ser da área de solos, ainda é muito fluente no inglês, técnico. Inclusive, esse livro eu comprei, professor, eu cortei ele, né, para mim poder escanear, não, cortei e guilhotinei ele, né. Mas cortou de tesoura, literalmente? Guilhotinei, foi numa gráfica e cortei com guilhotina, cortei no fim dela, entendeu? Cortei ela toda. E aí traduzi ele, né? Traduzi toda essa parte, né? Eu tenho ele, inclusive eu tenho os capítulos separados também, né? É onde que se você ler bem sobre a questão nutricional com doenças, é muito importante ler toda essa parte de cada nutriente, como eles influenciam, não só na resistência da planta, como também na dinâmica da doença na planta, né? Entendeu? Por que alguns nutrientes, né, melhoram a performance da planta para ela ficar mais resistente à doença e alguns deixam ela mais propensa, né, ou assim por diante. Maravilha. Beleza? Depois eu passo para a senhora aí, a senhora, por favor, dá um jeito de jogar aí. A gente vai gostar de ler. Inclusive, eu queria até lembrar, o professor falou aí dessa dosificação eficiente de cálcio, boro e cobre. E convém lembrar uma coisa, a gente está falando de moduladores de micronutrientes, que são produtos do metabolismo secundário, e que atuam diretamente, são moduladores de respostas hormonais. Então, assim, para que a planta tenha uma possibilidade de fabricar esses hormônios, de ter um aporte hormonal satisfatório para investir na formação de fruto e outras respostas aí, é claro que não depende só do que você aplica, depende também do que tem. Então, assim, o fato de você investir no manejo exógeno de regulador vegetal para poder suprir algum déficit, eu não vou chamar, mas um distúrbio hormonal, ou mesmo dar uma forçadinha na natureza da planta, não quer dizer que você não tenha que permitir ou favorecer a síntese endógena, ao contrário. Lá dentro tem que estar funcionando muito bem para poder responder adequadamente ao que você aplica. Se não tiver outra pergunta ou comentário, Eduardo, eu queria fazer uma outra colocação que já parte para outro conteúdo aí. Não, só queria também contribuir mais um pouco, porque a gente, quando estava estudando sobre o uso de alcinas, como a alcina ela vai promover a síntese ela vai promover a síntese de uma substância que vai alongar a parede celular e vai entrar cálcio dentro das células, como promovendo potencial osmótico para promover também o alongamento celular. Expansinas. A gente teve até um GISP que ele falou sobre isso, foi até interessante. A gente viu esse processo de quebra da parede entre a expansina, bem legal. Exato. Pode dizer a sua pergunta. Então, vamos lá. Nós estamos apresentando para o GISP hoje,
E, assim, eu quero, sinceramente, agradecer muito as perguntas e contribuições que a gente recebe de todos, professor Fernando, Mariano, Juliano, eu me esqueci de mais alguém, desculpa, César, então, e todos que estão aqui participando como ouvintes. Esse é um método que a gente está, digamos assim, desenvolvendo, né? É um estudo que tem um resultado para uma variedade. Então, eu queria que a gente juntos aqui analisasse certezas, incertezas e oportunidades que essa ferramenta pode trazer para a nossa viticultura. O meu ponto de vista é o seguinte: certeza, precisamos melhorar o tempo de obtenção de dados. 2 horas para a gente fazer uma leitura como essa, eu acho muito tempo. Então, talvez a gente tenha mesmo, isso inclusive foi uma contribuição da banca examinadora, né? Que a banca contou com duas pessoas que entendem bastante de novas variedades de uva, uma pessoa da Grapa e uma outra pessoa que já teve, inclusive, grande contribuição nos trabalhos de melhoramento genético internacional dessa mesma empresa que detém a patente da Cotton Candy. Então, elas foram unânimes no mesmo assunto. A gente precisa dinamizar, melhorar mais a estratégia de contagem das células. Talvez buscar um software que ajude, né, a dinamizar esse trabalho, porque e dá mais precisão também, porque você fazer isso no olho não é brincadeira, né, é muito trabalhoso. Agora, uma outra certeza também que eu trago é que a gente usar uma ferramenta histológica, um estudo anatômico, a gente viabiliza muito os custos de um trabalho como esse, né, e torna-o mais acessível para muita gente, porque a microscopia óptica é uma ferramenta acessível para técnicos agrícolas, para agrônomos e para produtores de maneira geral, não é difícil. Eu acho que também é fácil treinar uma pessoa para desenvolver essa ferramenta, desde que a gente ganhe no tempo de execução da prática. Outra coisa também que eu considero como certeza é o desejo da gente, se possível, antecipar essa leitura para antes dos 42 dias, para um momento, 15 dias após a resposta da primeira aplicação de hormônios, né, a primeira aplicação de giberelinas e de citocinas, se for o caso. O objetivo é fazer a partir da ântese já. Então, assim, 42 dias após a poda, muito bem, mas será que para outras variedades vai ser 42 dias? Então, se a gente antecipar, porque a giberelina vai investir logo na formação do engaço, no alongamento da baga. Então, se a gente puder, vamos verificar se é viável aplicar, começar esse estudo mais cedo. Então, isso é uma incerteza que eu trago aqui para o método. Uma incerteza, de fato. E uma oportunidade que outra incerteza. A interação copa-porta-enxerto ainda é um grande desafio para a pesquisa agronômica, pesquisa em viticultura, não só aqui, como em qualquer outro lugar. Por quê? Porque a interação copa-porta-enxerto responde por toda a fisiologia da planta em relação ao que foi aplicado de cálcio, de boro, de cobre, as dosagens de regulador vegetal. Então, assim, é um porta-enxerto mais vigoroso, menos vigoroso, porém, ele pode ou não prejudicar o desempenho hidráulico, pode contribuir para um aumento de calibre de feixe, uma diminuição de calibre de feixe, uma síntese hormonal, enfim. São muitas respostas que a gente precisa, de fato, ter certeza em relação à copa e porta-enxerto. Eu acho que essa variação em relação ao manejo de regulador vegetal pode ser também uma outra resposta que a gente precisa olhar com mais atenção quanto à interação copa e porta-enxerto. E oportunidade, eu digo que a gente tem aí a oportunidade de entregar ao produtor uma informação que o ajude a manejar melhor o uso de reguladores vegetais para a viticultura. Fala-se em citocininas naturais, fala-se em giberelinas, que essas ainda não podem ser naturais, tem que ser mesmo alguns produtos sintéticos. A gente já tem aí produtos estabelecidos no mercado que oferecem dosagens muito seguras de ácido giberélico para a gente manejar na concentração que a gente quiser, mas se o produtor puder dizer, esse é o momento que para a variedade XYZ eu vou parar de aplicar. Então, com toda certeza, o reflexo disso na qualidade pós-colheita vai ser bem melhor.
Então, eu vejo isso como uma boa oportunidade da gente refinar essa metodologia e aplicá-lo para outras variedades. E a outra certeza que a gente tem é que a gente já tem sinalizado o interesse de outra empresa, né, que detém patente de outras variedades, para a gente empregar o método e poder refinar essa informação já para outra variedade também de alto potencial na pauta de exportação do Vale. É isso. Excelente, professora. Obrigado. Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Acho que alguém tinha ligado o microfone, só que eu não deu para perceber quem foi. Caso tenha pergunta, o momento é agora. Ok. Ana? Oi. Já que não tem pergunta, vou até colocar um gráfico que é bem interessante. Acho que alguém tinha comentado alguma coisa relacionada a isso. Vou tentar projetar aqui. Tirar a minha apresentação. Eduardo, não deixe estar, eu falo depois, perdão. Pode falar, professora, que eu tenho que colocar aqui. Não, é porque a gente tem, quando fala assim em tecnologia vitícola, vem tanta coisa na cabeça da gente, mas assim, eu quero que fique bem claro que quando a gente fala em problemas de pós-colheita decorrentes, que podem acontecer no armazenamento, decorrentes no manuseio e no armazenamento, decorrentes de problemas com a aplicação desnecessária de regulador vegetal, é interessante a gente dizer que problemas são esses, né? Você falou em degrane, mas muita gente não sabe o que é degrane. Problema de fragilidade, de engaço, não sei. Mas é bom lembrar que essas uvas sem sementes, ela não tem um pincel que leve uma estrutura de resistência até para dentro da baga. Então, assim, ela fica meio frouxa em relação ao pedicelo, né? Então, realmente, a chance de soltar é maior. Falamos também de... outro aspecto a gente não sabe ainda, mas é a perda de massa no armazenamento. A gente precisa ter células muito estruturadas dentro da baga para quando armazenar, o que você botou uma caixa de 5 quilos, variando 5% para mais, é para você manter essa massa ao longo do armazenamento e transporte. Então, a gente precisa saber se o uso de reguladores vegetais, além do tempo necessário, interfere na perda de massa das frutas no armazenamento. Porque você perder a massa, você perde quantidade em peso, você perde quantidade de uva espólio, uva comercializada. Diga, Jonatas. Perdão, no caso da uva, a gente também teria que levar em consideração a perda da quantidade de água, uma vez que ela me parece que na uva é bastante ampla. Então, seria interessante ver se esse efeito do regulador também afeta essa questão. Isso tem a ver com o quê? Com a parede celular. Tudo a ver. Principalmente externa. Tudo a ver. Aí, para fortificar ela, será que o regulador, com o avanço do crescimento das células, ela faz com que haja uma diminuição dessa parede celular externamente? E aí vem aquela questão, será que tem outras possibilidades? Não sei. Mas que o regulador até hoje tem sido efetivo na produtividade, tem. Mas esses detalhes aí, só estudando, eu acredito. Perfeito, Mariana. Só para concluir, como a gente já está se aproximando do final do encontro, faltam basicamente 10 minutos para concluir, a gente acabou comentando de bastante coisa aqui, né? Número de células, taxa respiratória, crescimento de célula, crescimento de baga. A Ana comentou também um pouco sobre a parte de fluxo de xilema e flema. Então, para tornar até um pouco mais visual, Ana, acho que fica bem legal a gente observar, tem esse gráfico, né, que está lá no blog no blog Vits, que é o blog da Laís, que foi comentado anteriormente dela. Exatamente. E aí, achei que aqui resume bem tudo isso que a gente vem trazendo aqui. A gente traz tanta informação, é tão pequeno, um órgão tão pequenininho, mas tem tanta coisa para a gente estudar e observar. Eu acho que é interessante a gente trazer isso, trazer esse gráfico e ter algo mais visual, né? E aqui tem até esse ponto interessante, que é essa... Deixa eu procurar aqui. Não, acho que nem é esse. Não é esse mesmo. Não é esse não. Tem um que até mostra, né, no gráfico a influência dos reguladores, né, na baga. Tem períodos específicos em que aquela baga acaba
ficando mais... tem nem reguladores, mas hormônios, porque se querendo não ser internos, que atuam com maior intensidade. Acho que achei aqui. Pronto, vou botar ele. Mas antes de você falar, eu quero que a gente bote uma coisa na cabeça. A gente não pode perder de vista que regulador vegetal é produto de... Perdão, que hormônio vegetal é produto de metabolismo secundário. O professor Vitor está aqui, gosta da química, e ele vai falar isso. E precisa também de um bom aporte nutricional para que ele seja sintetizado, além de uma fotossíntese eficiente. Então, é tudo muito ligado, tudo muito interligado, não tem nada separado. Então, assim, eu posso ter uma condição ambiental que me permita usar muito menos um regulador vegetal XYZ. Eu posso estar numa condição climática daquele período em que eu estou produzindo, em que a floração foi finalizada, já teve o aborto natural, já tenho meus frutinhos crescendo, eu posso ter uma condição climática favorável que vai mudar a realidade de dosagem, de aplicação, de quantidade de aplicações e de doses. Então, assim, na agricultura a gente não tem martelo batido, não existe receita de bolo. Existe, como já foi falado aqui pelo professor Fernando, existe você olhar para a planta e ver o que ela está lhe dizendo. Então, você adequa o manejo, prestando atenção ao que está acontecendo com a planta. Ana, estou lembrando agora de fisiologia, e aí eu observei esse gráfico aqui, a citocinina. Como a gente tinha observado no trabalho, tinha 2 investimentos em divisão celular. E aqui a gente consegue observar 2 investimentos em produção de citocinina, e que o pico dela fica aqui com 80 dias após a poda, provavelmente. E lembrando também que o sistema radicular também tem 2 picos de investimento em crescimento radicular. E o segundo pico de investimento em crescimento radicular é aos 60 dias após a poda, que, consequentemente, como a raiz ela vai promover a produção de citocinina, aí ficou batendo tudo aqui com esse gráfico que Jonas mostrou. É bem interessante esses gráficos. Manda para mim, por favor, Jonas, esse e o outro. Eu acho que podia até colocar no GISP, Jonatas. Cita a referida fonte e posta lá no GISP para a gente. Pronto, cito sim. Eu posso até colocar a matéria, que foi a matéria da Laís, que é bem legal. Acho que casa bem com esse assunto que a gente está comentando. Ok. Vou colocar as imagens também. É dias após a poda aí, Jonas? Não, após o florescimento. Após o florescimento. Até comenta lá Esse, quando fala após o florescimento, tem que prestar atenção, né? Após a antese, a abertura da flor. Então, está considerando aí, abriu a flor, seguiu aquele estágio J, que a gente usa bastante de badiolina. Então, é daí para frente. Ok. Pronto, então coloco lá no grupo. Caso alguém tenha uma coisa. Mariana está falando aqui alguma coisa. Vou ler agora. Algo que me chamou a atenção, ignoro se tem validade, é o fato de as células, após sua divisão, parecem não ter tamanho uniforme. Só estou a registrar minha impressão. Isso é característica de tecido. Isso é característica de tecido. Então, vamos lá. O tecido da baga, que preenche a baga, é um parênquima, que tem reserva de água, de nutrientes, de compostos nutritivos, nutricionais, melhor dizendo, vamos lá, açúcar, ácidos, vitaminas, aquelas coisinhas todas. Isso vai aumentando, hidrolisando o amido para poder a baga amadurecer, né? O fruto ficar molinho, aquele negócio todo, ou mesmo crocante. Mas vamos lá. É característica das células do parênquima elas terem características semelhantes. Às vezes são isodiamétricas, muitas vezes, mas elas podem variar de tamanho, que ela não vai variar de formato, porque isso caracteriza o tipo de tecido. Então, se o formato é hexagonal, vai ser assim todo mundo. Então, eu posso ter uma maiorzinha, outra menorzinha, porque, inclusive, o tecido não se forma todo de uma vez, então, aos poucos, essa célula vai se formando e vai ganhando tamanho. Então, elas podem até ter o mesmo diâmetro, mas, na maioria das vezes, ela tem o mesmo formato, e aí ela vai... Isso é o que caracteriza o tipo de tecido e o local onde ele está. Certinho?
É que a gente está acostumado com aquele formato de célula vegetal em hexágono perfeito, todos os lados com o mesmo comprimento. Nem Mas sempre. aqui tem inclusive a célula em formato de uma elipse e com certas linhas hexagonais, como a gente vai observar, como nesse caso dessa célula aqui. Ok. Ela tem, sim, os 6 lados. Então, já estamos às 8h53, estamos no limite do nosso tempo. Eu quero, antes de mais nada, agradecer bastante a Eduardo por se dispor a trazer aqui essa ferramenta que a gente está desenvolvendo para abrir para discussão, né, para que a gente absorva as grandes contribuições que recebemos aqui, melhoremos essa ferramenta para, em breve, já utilizá-la em outra variedade, como a gente está pretendendo. Sinceramente, foi uma apresentação que cada vez que a gente ouve, a gente vai pensando mais e aprendendo coisas novas. De fato, uma pesquisa, professor Vitor Lorenzo, que a gente está apostando muito em breve estar aí com um produto novo, né, um serviço novo, também prestando esse serviço para o setor vitícola. Parabéns pela preleção, parabéns pelos esclarecimentos e principalmente por hoje sair do papel de coordenador e estar aqui como especialista. Também aproveito para agradecer mais uma vez a participação de todos e as muitas contribuições que recebemos na noite de hoje. E eu peço a Jonatas para anunciar aqui o próximo GISP, né, Jonatas? Certo. Tá me ouvindo? Sim. Alô? Pronto. Boa noite novamente. Espero que tenham todos gostado do GISP de hoje. Jonatas, com licença. Perdão, antes que eu esqueça. Ô, professor Fernando, vamos fazer um GISP de soja um dia desses, porque soja está trazendo muita curiosidade para a nossa vida. E ela já está muito perto também aqui no Nordeste, né? Então, fique logo bom dessa quinta Covid. Aliás, não pegue a quinta Covid. E vamos fazer um GISP sobre soja a qualquer hora dessas. Beleza, só ver aí a minha agenda, né? Porque é raro, muitas vezes, quintas-feiras, muitas vezes que eu posso participar, nessa eu pude participar, porque a semana passada eu estava, na segunda e terça-feira eu estava no Norte do Mato Grosso, na quarta e quinta eu estava em Caseara do Tocantins, depois eu tive já na sexta-feira eu estava em Cuiabá e no sábado eu estava em Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Aí saí de lá à 1h da tarde e cheguei aqui no Sapezal às 3h30 da manhã, direto, 1.150 quilômetros. Então, essa é a minha rotina. Mas a Jonatas ajusta o dia do GISP em função da sua agenda, né, Jonatas? Tá, joia. Muito obrigada, gente. Tá, beleza. Obrigado vocês aí por me convidar e me chamar. Muitas vezes eu tô meio corrido, eu não noto. Perfeito, professor. Também gostaria de agradecer ao GIS pelo convite. Eu gostei bastante de trazer esse trabalho para vocês. Também gostaria de agradecer aos telespectadores, meus amigos da minha classe, da minha faculdade, que estão aqui, prestigiar meu trabalho. Ok, do próximo GISP? Vamos lá. Quinta-feira que vem não terá GISP, como tinha sido falado, a gente vai fazer quinzenalmente. Só puxar aqui a data. Dia 3, semana que vem, dia 10, né, de março, a gente teremos o próximo GISP, será com a Diva, né, da Fitotec. A professora, a gente chama tanto de Diva, que eu não sei o nome dela, o nome e sobrenome. Já me acostumei a chamar de Diva. O nome dela é Diva mesmo, mas depois eu mando. Pronto. Teremos um encontro com a Diva da Fitotec, né, ela irá falar um pouco da importância, né, das máquinas, dessa parte voltada mais para máquinas e motores, e a influência do clima, né, nesse processo todo. Então, vai ser bem interessante. A gente já teve uma palhinha de como é o encontro dela. Tem muita coisa a ser debatida, principalmente quando se considera o atual cenário aqui do Vale, com essa chuva atrás de chuva. Então, a gente convida vocês a participarem, convida vocês a divulgarem também o encontro, que é de extrema importância. E qualquer dúvida, Instagram. A gente pede também que vocês indiquem especialistas. Eu vejo muito que muitas vezes indicam temas que são extremamente interessantes, mas também seria legal indicar alguns especialistas, porque facilita a gente trazer esse especialista para cá e debater esse assunto que vocês queiram, ok? Então, novamente, muito obrigado, Eduardo. Em nome da coordenação, a gente agradece novamente a sua participação.
né, de sair um momento como coordenador e participar como especialista. Tenho certeza que todo mundo gostou bastante. É uma ferramenta de extrema importância e agora é trabalhar para melhorar cada vez mais, né? Porque a carreira internacional da Eduardo está vindo, né, Ana Rita? Oh. A gente está fora apresentar sobre o número de vagas. Então, assim, muito interessante. Parabéns, Eduardo, novamente. E nos encontramos daqui a 15 dias. Isso. Vou encerrar a gravação, gente. Boa noite. Muito obrigada por estarem aqui. Boa noite. Mariana, até breve. Isaías, aproveite bem, samba. Aí tem que falar, interromper a gravação.